Quero convidar você a ler a palavra de Deus juntamente comigo, o Evangelho de Marcos, no capítulo 6, versículos de 1 a 6. Diz assim a palavra do Senhor: Tendo Jesus partido dali, foi para onde, meus irmãos? O que diz o texto? Foi para onde ele foi, gente? Foi para a sua terra, e os seus discípulos o acompanharam. Para onde ele foi, gente? Para a sua terra. Que terra era a terra de Jesus, segundo o texto bíblico? Nazaré. Por isso ele é chamado de o Nazareno, tá bom? Versículo 2, vamos juntos? Chegando o sábado, passou a ensinar na sinagoga. O que aconteceu? E muitos ouvindo se maravilhavam, dizendo o quê? De onde vem a este essas coisas? Que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? E o versículo 3: Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? E não vivem aqui entre nós suas irmãs? E escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes disse: Não há profeta sem honra, senão na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. Não pôde fazer ali nenhum milagre, senão curar uns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. Admirou-se da incredulidade deles. Contudo, percorria as aldeias circunvizinhas a ensinar, é o que diz a palavra do Senhor. Terra fértil é para onde nós iremos. Essa terra de Nazaré é uma terra árida. A terra árida de Nazaré é um lugar onde houve incredulidade. E a incredulidade, ela foi manifestada com a rejeição. Jesus foi desprezado. Jesus foi rejeitado na sua terra. Entre aqueles que o conheciam ou que o conheceram. A rejeição é uma dor muito grande para aquele que passa por ela. E eu trago um dado histórico. É provável que muitos de vocês conheçam a história do navio Êxodos 1947. É um navio que marcou e que entrou para a história por conta da sua luta. Judeus de várias partes da Europa se reuniram no navio e partiram para Israel. Eles queriam ir para a sua terra e assumiam claramente que a sua terra era a terra de Israel. Nós estamos em 1947. Nesse tempo, Êxodos, por isso Êxodos 1947, o navio sai dos Estados Unidos e vai parando em alguns outros lugares para que as pessoas da Europa pudessem se unir. Navio originalmente construído para 400 pessoas, tinham ali 4.515 judeus da Alemanha, da Polônia, da Hungria, Bélgica, França, Itália e do Marrocos. Naquela ocasião, Israel era governado pelos britânicos. E os britânicos estabeleceram um limite de pessoas que poderiam entrar em Israel. A volta para casa era muito grande. E apesar de todo o cerco deles, que eles preparavam para evitar essa entrada, estou botando aqui entre aspas, ilegal, prosseguia, e eles conseguiam entrar por vários cantos. Mas este navio em especial, eles resolveram tomá-lo como exemplo e impedir de todas as formas que ele pudesse chegar à terra de Israel sem que estivesse sob a tutela dos britânicos. E os relatos dão conta que os britânicos o atingiram. E naquela luta, que era uma luta absurda, porque eles não tinham armas, não tinham nada, eles brigavam com o que tinham nas mãos, com alimento, brigavam com latas que tinham ali, jogando nos britânicos que respondiam com as suas armas. Algumas baixas aconteceram. Chegaram ao território de Israel, tutelados pelos britânicos. E aquela foi uma cena muito cruel e muito difícil, porque eles chegaram até o porto, chegaram até o cais, mas não puderam desembarcar como eles desejavam, livremente. E mais do que isso, os britânicos já tinham preparado outros navios que pegaram aquelas pessoas com o objetivo de levá-los para campos de detenção. Eles
muitos deles que sobreviveram ao Holocausto, que já tinham sobrevivido aos campos de concentração, tinham diante deles, ainda que não soubessem ainda, os campos de detenção. E a ilha de Creta era o grande objetivo, levá-los para a ilha de Creta e deixá-los lá. Mas a situação foi tão pesada e tão difícil, e aqui não há nenhuma discussão sobre as razões dos britânicos para isso, mas a situação foi tão complexa, que eles voltaram para esses campos de detenção nos seus países de origem. Inclusive, muitos deles voltaram para a Alemanha. Tão perto. O navio Êxodos 1947 guardava uma faixa com uma frase que se tornou emblemática e teria sido o pontapé inicial para uma reviravolta nessas negociações com a entrada de vários países do mundo para resolver esse assunto. E a frase deles foi: os alemães destruíram nossas famílias e casas, não destruam a nossa esperança. Os alemães destruíram nossas famílias e casas, não destruam a nossa esperança. Jesus estava voltando para a sua casa. Jesus estava entre as pessoas que ele conhecia. Jesus estava com a sua família. E ainda assim a rejeição foi clara. Rejeição que já tinha sido anunciada e profetizada por Isaías no capítulo 53, versículo 3, quando falando sobre Cristo, Isaías, inspirado pelo Espírito Santo, diz: era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e o que sabe o que é padecer, e como um de quem os homens escondem o rosto, ele era desprezado e dele não fizemos caso. Jesus chega a Nazaré, e em Nazaré ele é rejeitado. O mesmo Jesus que havia passado por Gerasa, está no capítulo 5. Em Gerasa, ou Gadara, ele encontrou-se com um homem endemoniado, um homem que tinha dentro do seu corpo uma legião de demônios. A legião de demônios que estava ali, você conhece a história, sabe que os demônios acompanharam os porcos e migraram para os porcos. E depois que Jesus Cristo ordenou que isso acontecesse, as pessoas viram aquele homem altamente curado, restaurado, puro, limpo, homem que vivia entre os sepulcros, andando de cima para baixo, se machucando, se rasgando, homem que andava preso, mas ele se soltava, dada a força que havia nele. O homem que era desprezado pelas pessoas foi visto por Jesus. Jesus olhou para ele, a cidade o desprezava, a família o rejeitava, mas Jesus nem nos despreza, nem nos rejeita, independentemente da nossa história. Jesus olhou para ele e o acolheu, e aquele acolhimento foi tão extraordinário. Mas sabe o que a cidade fez com Jesus Cristo? A Bíblia diz que eles rogaram para que Jesus deixasse aquele lugar. E o termo rogar, no seu original, é o mesmo termo que suplicar. É a ideia de alguém que está orando. Você imagine: Jesus, sai daqui. Jesus, não fique aqui. Jesus, vai embora daqui. Essa rejeição, esse desprezo sofrido por Jesus Cristo em Gadara ou Gerasa, agora se repete em Nazaré. Só que em Nazaré tem esse ingrediente de ser de gente de perto e não de longe. Deixa eu te perguntar uma coisa: a rejeição de alguém que não te conhece ou de alguém que te conhece, qual das duas é pior? Jesus, meus irmãos, trouxe ali algumas palavras, Jesus fez ali alguns milagres, mas leia comigo esse slide. As pessoas que ficaram perplexas com os feitos de Jesus Cristo, mas não o acolheram, na verdade elas o rejeitaram. Elas ficaram impressionadas com o que Jesus falava, impressionadas com o que Jesus fazia, mas ainda assim o rejeitaram. Ainda assim deixaram Jesus para longe, para fora, não quiseram Jesus ali, nem em Gadara, nem em Nazaré. A incredulidade produz isso, a incredulidade gera esse tipo de coisa. A Bíblia diz, meus irmãos e minhas irmãs, que Jesus Cristo é tratado por eles, versículos 2 e 3, tem duas expressões muito importantes para nós entendermos. No versículo 2 diz o que eles viram nele: impressionados. Como é que ele pode dizer essas palavras? De onde vem essa sabedoria? Como é que ele pode exercer esse
poder, ficaram impressionadas, perplexas, maravilhadas, mas nada disso foi suficiente para crerem em Jesus. Eles usam duas expressões são registradas. A primeira delas, eles chamam Jesus de filho de Maria. E é curiosa essa expressão, porque quase em todos os textos bíblicos, as pessoas na Bíblia são reconhecidas pela sua paternidade e não pela sua maternidade. E aqui é um detalhe especial que um dos autores, Chad Myers, ele traz uma fala sobre esse assunto que eu considerei importante. É possível que a expressão tencione funcionar como crítica desabonadora, porque a identificação de Jesus pelo seu lado materno poderia sugerir ilegalidade. Jesus não apenas é rejeitado, mas de alguma forma esta fala, ela é uma fala negativa para Jesus Cristo. A segunda coisa é que eles se escandalizavam nele. E a Bíblia traz essa palavra escândalo, ou se escandalizar nele, como a palavra pedra de tropeço. Jesus, então, essa é a palavra do texto grego, é esta palavra que ali está. Eles olharam para Jesus e o viram como pedra de tropeço. Jesus, que é a pedra angular, a pedra mais importante, a expressão pedra está constando nos evangelhos e no texto de várias ocasiões. Jesus é aquela pedra angular, a pedra que ninguém pode rejeitar, mas é a pedra que está sendo rejeitada. Mas mais do que isso, ele agora é visto como pedra de tropeço. E como pedra de tropeço ele é visto, e nós ficamos a pensar, meu Deus, como pode alguém estar tão perto de Jesus Cristo, mas, primeiro, rejeitá-lo, desprezá-lo e ainda encará-lo como pedra de tropeço? Mas foi exatamente o que aconteceu. Jesus, que é a pedra angular, em Nazaré, ele é chamado de pedra de tropeço. E eu quero afirmar para os meus irmãos que é possível conhecer a biografia de Jesus, e conhecer a biografia de Jesus não significa que alguém o conheça espiritualmente. Nosso conhecimento, nossa biografia sobre Jesus Cristo, passa para mim o próximo slide. Conhecer a biografia de Jesus Cristo não significa conhecer espiritualmente. Todo mundo no Brasil sabe que Jesus Cristo morreu de uma forma cruel. Qual foi a forma? Crucificado. Sabemos, por exemplo, que ele nasceu, e ele foi logo no seu nascimento hospedado numa manjedoura. Sabemos que ele não tinha hotel, não tinha nenhum tipo de hospedaria, não tinha um lugar específico para ele estar. Jesus então vai para esse lugar onde ali ele está. Jesus é criado por uma mulher chamada Maria, e o seu pai? José. E a Bíblia diz que ele, com uma certa idade, ele ficou para trás, foi deixado para trás no templo. Ele tinha quantos anos? Quem se lembra? 12 anos. Com 12 anos ele discutia no templo com quem? Com os doutores. E depois ele forma um grupo que é chamado de colégio apostólico. E aqueles que seguem a Jesus são chamados de discípulos ou apóstolos. Saber isso significa que você conhece a Cristo? Não significa morando num país religioso como o nosso. Nós temos as informações básicas sobre a vida dele, como podemos ter informações mais profundas sobre a vida dele e ainda assim não conhecê-lo espiritualmente. Saber algo sobre a biografia de Jesus não significa que você o conhece. O conhecimento que nós precisamos dele e devemos ter da presença dele é esse conhecimento que só ele nos traz através da sua palavra. Jesus está ali, as pessoas sabem de quem ele é filho, sabem de que ele é irmão, sabem a sua profissão, carpinteiro, sabem da sua história, mas não conhecem espiritualmente. Jesus está numa terra árida, e eis aqui a razão da aridez espiritual. Eles tinham muito conhecimento sobre o homem e nenhum conhecimento sobre Deus. Muito conhecimento sobre o homem e nenhum conhecimento sobre Deus. Em Gerasa e Nazaré, entre Gerasa e Nazaré, Jesus encontrou-se com duas pessoas especiais. A primeira delas foi Jairo. E o coração de Jairo era um coração de terra fértil.
Jairo foi a Jesus porque acreditava que Jesus Cristo poderia dar saúde à sua filha. Jairo era um homem religioso que conhecia a religiosidade, mas que precisava conhecer um pouco mais sobre Cristo. Vai até Jesus Cristo, pede a Ele uma intervenção, pede a Ele uma ação especial. Ele diz: minha filhinha está em casa à morte. E ele pede para Jesus ir com ele. A Bíblia diz que Jesus foi com ele. Ao chegar lá, as pessoas já estavam chorando a morte dela, porque ele recebeu a notícia de que a sua filhinha tinha morrido. E Jesus traz para ele uma palavra simples, mas muito difícil: não temas, crê somente. O coração de Jairo era a terra fértil. Jairo creu, Jairo acreditou que Jesus Cristo poderia operar um grande milagre na sua vida, na sua casa. Jesus chega à casa de Jairo, e na casa de Jairo produz uma cura extraordinária. A menina havia morrido, Jesus traz a menina de volta à vida, levanta a menina e manda dar comida para ela. Antes dessa ação extraordinária, mas entre uma coisa e outra, aparece uma mulher hemorrágica, sofrendo há 12 anos de uma enfermidade. Hemorragia, mulheres, hemorragia há 12 anos, durante 12 anos hemorrágica, considerada religiosamente como uma pessoa imunda, sem poder ser parte nas suas atividades religiosas, excluída, marginalizada. E segundo o registro de Lucas, havia gastado todo o seu dinheiro com médicos, mas não havia solução. Mas a Bíblia diz que ela saiu de casa dizendo: se eu apenas lhe tocar as vestes, eu serei curada. Coração fértil. Jairo, coração fértil. A mulher hemorrágica, ou ex-hemorrágica, coração fértil. Quando chega em Nazaré, a terra árida, e a aridez daquele coração, ou daqueles corações, impediu que os milagres pudessem acontecer. E a resposta que nós temos para isso, meus irmãos, é o seguinte: em todo lugar para onde Jesus ia, as pessoas iam até Ele. As pessoas levavam os enfermos, e ao levarem os enfermos, Jesus curava os enfermos. E o contraponto dessa história é que as pessoas não foram a Jesus porque não acreditavam no poder dele, não acreditavam que ele podia resolver, que ele podia transformar, que ele podia curar, que ele podia restaurar. A incredulidade é uma terra árida. Mas aqueles que conhecem a Jesus sabem que nós podemos contar para ele tudo, e contar com Ele para todas as coisas, e o nosso coração, que era uma terra árida no passado, pode ser transformado numa terra fértil, à medida que nós vamos conhecendo ao Senhor, caminhando, conhecendo ao Senhor, caminhando com o Senhor. Entre Gerasa e Nazaré, algo extraordinário aconteceu. Aqueles que percebem haver algo extraordinário e sobrenatural em Jesus, os seus corações se tornam terras férteis, e o milagre é uma maravilhosa consequência. Em 2 ocasiões Jesus fica admirado. A Bíblia diz, meus irmãos, em duas ocasiões Jesus fica admirado. A expressão admirou-se Jesus de 2 ocasiões. Uma é esta aqui, que ele admirou-se da incredulidade deles. A segunda é quando ele está com aquele centurião e ele fica admirado com a fé daquele homem. Lembra dessa história? Ele foi até Jesus Cristo e disse: olha, o meu servo, o meu escravo, ele está à beira da morte. Mas com uma palavra do Senhor promoverá a cura dele lá. E Jesus se dirige à casa dele e diz: eu não preciso ir lá na minha casa, porque nós acreditamos que apenas uma palavra do Senhor aqui, o Senhor é um homem que dá ordens, eu sou um homem que dá ordens, sujeito a ordens, e eu não sou digno que o Senhor entre lá na minha casa. Resultado, meus irmãos, que Jesus disse, olha, a Bíblia diz, admirou-se Jesus da fé daquele homem, e disse uma frase: muitos virão do Oriente e do Ocidente, e assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó, no reino dos céus. A fala de Jesus era uma surpresa para os religiosos que ali estavam. Como pode um centurião romano ser colocado à mesa, assentar à mesa com Abraão? Como pode assentar-se à mesa com o pai Abraão? Isso é um absurdo, isso não pode acontecer. Jesus não está preocupado de onde as pessoas vêm, Jesus está preocupado com o que as pessoas creem, e a nossa fé em Jesus é a porta que abre para os grandes milagres da nossa vida. E o maior milagre é o milagre da salvação.
Por fim, meus irmãos, queridos irmãos, Jesus então é rejeitado, ele não recebe a honra devida em sua terra, entre os seus parentes e ali na sua casa. Nada disso surpreendeu, ele já sabia que isso tinha acontecido. Nazaré é agora uma terra árida que fica para trás. Jesus se move. E aqui é uma aplicação importante. Como nós reagimos quando somos desprezados ou quando somos rejeitados? Qual é a maneira que Jesus reagiu quando ele e o seu evangelho foi rejeitado, foi desprezado? A Nazaré, que era terra árida, ela fica para trás, e agora Jesus vai em busca de terras férteis. E terra fértil é mais ou menos como aquele quarto solo da parábola do semeador. Nos 3 primeiros a semente é jogada, mas não frutifica. No quarto solo, que é a terra boa, que cai numa terra boa, a parábola do semeador, são os que ouvem a palavra, a recebem e frutificam. O que Jesus fez? Leia comigo essa frase. Jesus continuou sua missão de levar o evangelho que gera fé, a fé que gera cura, a cura que gera acolhimento, acolhimento que é a cura para a rejeição. O que Jesus fez? Ele continuou a obra. Jesus não parou a sua obra. Muita coisa precisava ser realizada, ser colocada em prática. Jesus não se deixou levar pela rejeição daqueles que eram da sua casa. Jesus foi desprezado não apenas em Gerasa e em Nazaré, embora isso tenha sido na sequência, e na sequência é mais difícil. Sofrer desprezo 2 vezes numa sequência é mais complexo, já estamos combalidos, abatidos, mas aquilo que Jesus fez foi chamar os seus discípulos e dizer assim: olha, vamos para outros lugares, não vamos parar. E a sequência do versículo 7 em diante é Jesus dando ordem aos seus discípulos para não pararem, para eles prosseguirem, para eles seguirem a caminhada, para que eles não ficassem parados para trás. Sabe por quê? Porque o mundo precisava conhecer o evangelho. O evangelho é a palavra que cura, o evangelho é a palavra que liberta, o evangelho é a palavra que liberta, o evangelho é a palavra que vai transformar a nossa mente, o nosso coração. O evangelho faz a nossa vida ser nova. Então eu não posso deixar de falar do evangelho, porque se o evangelho não for ouvido, a terra será árida. Mas quando o evangelho é ouvido, e à medida que ele é ouvido, e cada vez mais que ele é ouvido, o milagre da transformação acontece. Vamos reler essa frase. O evangelho gera a fé. Olhem para mim. A fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Quanto mais você escuta a palavra do Senhor, quanto mais você examina as Sagradas Escrituras, mais você vai apreender. E aprendendo vai conhecer. E quanto mais você conhece ao Senhor, não apenas a biografia dele, quanto mais você conhece o Senhor, maior será a sua fé. O evangelho que gera a fé que gera a cura. A fé gera a cura. Em vários momentos na Bíblia, Jesus estabelece isso como parte fundamental do processo. A fé. Jesus, a Bíblia nos diz: se creres, verás a glória de Deus. A fé é um elemento fundamental para a existência. Nós acreditamos no Senhor. Cá entre nós, algumas vezes milagres não acontecem na nossa vida porque nos falta fé. Mas quando alguém é curado, de quem é a fé? É a fé de quem ora? É a fé de quem recebe a oração? Pode ser de quem ora, pode ser de quem recebe a oração. Há um outro elemento importante: a fé de alguém que já ora por esse assunto há muitos e muitos anos. Lembro de um amigo que antes de ser convertido era da pá virada, era um sujeito complicado e difícil. Um belo dia ele entrou numa briga, e aquela briga resultou numa agressividade a ele, e a pessoa que estava brigando com ele pegou uma arma e começou a dar tiro nele numa distância bastante curta. Ele pulava para um lado, para o outro, para um lado, para o outro. Depois ele achou que era bom, que ele tinha escapado. Quando ele chega em casa, a mãe dele diz para ele assim: meu filho, aonde é que você estava na hora tal, tal, tal? E ele disse: mãe, eu estava né? Não vai falar isso para a mãe de cara, né? Estava numa situação. Por quê, mãe?
porque, meu filho, nesta hora Deus me levou a orar por você de forma mais intensa. Meu coração de mãe ardeu e eu me ajoelhei e orei ao Senhor, para o Senhor te livrar de qualquer coisa. Meu filho, aconteceu alguma coisa? E aí o filho foi e contou. Ele me contou essa história. E aí ele contou para a mãe o que tinha acontecido, e a mãe disse: meu Deus, foi o Senhor quem me levou a orar. Não era a fé dele, era a fé daquela mãe. Como tantas vezes nós oramos, na expectativa de que o milagre aconteça na vida de alguém. Nós lutamos, nós perseveramos, nós não desistimos. O Evangelho produz a fé gera a cura gera acolhimento. Uma vez que eu fui curado pelo Senhor, eu acolho as pessoas, eu não faço mais acepção de pessoas, eu não desprezo as pessoas, não tem ninguém mais ou menos importante, todos são iguais diante de Deus, porque o meu olhar agora é um olhar segundo o olhar de Deus. Para rejeitar, tem um monte, para acolher é que está difícil. A nossa sociedade rotula as pessoas. Nós estamos no mundo, ou seja, somos parte da sociedade, mas nós não somos do mundo. Nós temos que ter uma visão diferente. Nós temos que abraçar, acolher as pessoas em qualquer circunstância de sua vida. Não é porque uma pessoa fez uma coisa errada que ela vai ser rotulada para sempre, vai ser abandonada e chamada disso, daquilo ou daquilo outro. Nós temos que ter um outro olhar. E esse outro olhar é o olhar de Jesus, que acolhe ao homem religioso que não inicialmente acredita nele, pelo contrário, faz parte do grupo de pessoas que o acusam e que o levariam depois à prisão e à morte. Acolhe uma mulher que era rejeitada pela sociedade religiosa por causa de uma enfermidade, como acolhe um homem endemoniado, com uma legião de demônios nele, que ninguém gostava dele, ou acolhe uma mulher pega em flagrante adultério. Jesus é aquele que acolhe. E o principal exemplo que eu posso dar a você de pessoa que não tinha nada para ser acolhida sou eu. E o principal exemplo que você tem que dar é você. Não tem ninguém melhor ou pior do que eu ou você. Diante do Senhor nós somos iguais, igualmente pecadores. Não é porque a pessoa fez isso, aquilo outro, que ela é mais pecadora do que eu ou você. Nós não somos melhores porque estamos na igreja. Nós dependemos da graça do Senhor. Não há em nós nenhum mérito, não há em nós nenhuma vantagem. Nós não somos superiores do ponto de vista espiritual. E quer dizer para os meus irmãos, aquele que achar que é, este é um reflexo de que você não é. Estava na rádio um dia, e um colega pastor de uma outra igreja, se referindo às questões do Espírito Santo, disse: eu não tenho culpa se algumas pessoas se contentam em entrar na água com a água abaixo do joelho. Eu quero é mergulhar. E eu devia ter ficado quieto. Tem dia que eu consigo, tem dia que eu não consigo. Eu disse para ele assim: pastor, o senhor não acha que essa é uma característica daqueles que ainda nem entraram dentro d'água? Porque como é que alguém pode se achar superior sabendo quem é? Eu só me acho superior quando eu não sei quem eu sou. Se eu sei que eu sou pecador, se eu sei que eu fui acolhido pela graça, se eu sei que eu não sou digno de estar aqui, assentado ou aqui em pé, se eu não sou digno disso, se o que aconteceu comigo foi graça, eu fui abraçado pelo Senhor, acolhido pelo Senhor, como é que eu e você podemos desprezar alguém? Quem quer que seja, e não é quando chega à igreja não. Acolher a pessoa na sua casa, acolher a pessoa no seu trabalho, acolher a pessoa no transporte público, enquanto alguns estão desprezando, os cristãos são aqueles que acolhem as pessoas. Não quer dizer que você concorde com a prática de vida, não é isso. O Evangelho gera fé, fé gera cura, cura gera acolhimento, o acolhimento que é a cura para a rejeição. Nós somos acolhidos por Jesus. Ele teve o seu propósito bem claro, e o seu propósito era absolutamente claro. O seu propósito era enfrentar toda e qualquer coisa para nos acolher. Para nos acolher, ele foi rejeitado. Olhe para mim e preste atenção.
qualquer um de nós que acolhermos alguém que seja desprezado pelos outros, sofrerá o desprezo dos outros. Mas Jesus enfrentou o desprezo dos outros, a rejeição dos outros para nos acolher. É assim que a gente age como cristão. Viva plenamente a sua fé, seja fértil para que Jesus cresça em você. Os alemães destruíram nossas famílias e casas. Não destruam a nossa esperança. A faixa no navio, Êxodos 1947. Tem livro e tem filme, pode ler sobre esse assunto. Essa é uma marca, e é possível que em algum momento da sua vida você tenha uma marca de rejeição, de desprezo. Acontece. Nós não vamos ficar presos emocionalmente a isso, muito menos espiritualmente. E como igreja nós vamos trabalhar para acolher as pessoas que em algum momento foram desprezadas, trazendo-as para perto e mostrando para elas o quanto elas são valiosas para Deus e para nós. Na igreja, olhe para as pessoas que estão aí, pode olhar, não tem ninguém melhor do que ninguém. Olha para frente, olha para trás, dá uma olhadinha. Não tem ninguém melhor do que ninguém. Ou somos acolhidos e acudidos pela graça de Deus e feitos novas criaturas, ou nós não conhecemos ainda o Evangelho. Quem rejeita e despreza ainda não conheceu o Evangelho. Discorde da posição ou da ação, mas ainda assim, olhe nos olhos das pessoas e as acolha, que essa é a nossa missão. Vamos orar? Senhor Deus, nós queremos agradecer, porque no passado já vivemos com o coração em terra árida, mas a terra fértil veio por conta da sua graça sobre a nossa vida. E essa terra fértil permitiu que milagres acontecessem. Muitos de nós temos histórias para contar. A nossa conversão é um milagre, é algo sobrenatural. A mente humana não consegue explicar. É algo gerado e produzido pelo Espírito Santo do Senhor em nós, e depois nós podemos até concluir o que foi, mas não tem como explicar. Nós fomos acolhidos pelo Senhor, embora tenhamos sido desprezados por outros. Não nos apegaremos ao desprezo, não nos abraçaremos à rejeição. Nosso coração está no Senhor que fez os céus e a terra, no Senhor que enfrentou o desprezo dos gerazenos, daqueles que suplicaram para que Jesus saísse de lá, depois de ter feito uma cura extraordinária, da libertação de uma pessoa, depois de ter ido à sua terra e ter sido desprezado pelos seus, e ter dito que não há profeta sem honra senão em sua terra. Obrigado, Senhor, porque Jesus não se deixou levar por isso. É difícil ler o profeta Isaías 53 e pensar que Jesus já sabia que tudo isso aconteceria. É duro pensar, é duro se imaginar no lugar daquele que era desconsiderado pelas pessoas, aquele que foi cuspido, aquele que foi esbofeteado, aquele que recebeu uma coroa de espinhos que rasgou a sua pele, a sua cabeça, a sua testa, aquele que foi açoitado diante das pessoas e abatido de uma forma cruel por pessoas fisicamente muito mais fortes que ele. É duro pensar que Jesus recebeu uma cruz para carregar e subiu até o Monte Caveira, lá no Calvário, e teve as suas mãos e os seus pés crucificados, colocados no madeiro, suspendidos ali, e diante de todas as pessoas sofreu o escárnio, o deboche, a zoeira das pessoas. E naquele lugar de morte, de desprezo, ouviu um daqueles que estava com ele ao lado e disse: hoje
hoje mesmo estarás comigo no paraíso. E para as pessoas, ou sobre as pessoas que estavam ali, Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Os que nos desprezaram, muitos deles não sabiam o que faziam, e nós pedimos misericórdia sobre a vida deles, em nome de Jesus. E pedimos que o Senhor, que nos acolheu, que nos fez novas criaturas, pessoas novas, transformadas pelo poder do Senhor, pessoas com a Tua graça na nossa vida, pessoas que se sentem amadas, porque foram amadas pelo Filho de Deus, pessoas que são encorajadas, energizadas, para viver a sua vida e fazer o bem, pessoas que receberam da parte do Senhor uma nova canção, e assim podemos cantar e viver com alegria, pessoas que podem ter tido as suas casas e famílias destruídas, mas não perderam a esperança, pessoas que estão cheias de esperança no coração, porque foram embaladas e são embaladas diariamente pela paz do Senhor, que excede a todo entendimento. Faça de nós uma igreja acolhedora, uma igreja amorosa, uma igreja que acolhe quem mora no condomínio da gente, que acolha quem trabalha com a gente, que acolha quem estuda na universidade, na escola, quem conta com a gente na academia, na praia, no campo do futebol. Pessoas são acolhidas, e esse acolhimento é fruto desta ação do Senhor que nos curou, e essa cura resulta da fé, e a fé que vem do Evangelho, e o Evangelho que vem de Jesus Cristo. Que assim aconteça, ó Deus, na nossa vida, que sejamos uma igreja acolhedora para essa comunidade da Barra, que aqui as pessoas da Barra, do Recreio, da nossa região, possam perceber que ali está uma igreja que acolhe, que abraça, que cuida, que cura, que cuida das pessoas para que elas sejam curadas e restauradas pelo poder sobrenatural do Senhor. Nós oramos, ó Deus, e clamamos ao Senhor, que assim aconteça com a gente. Meu Deus, e que se houver hoje aqui alguém que hoje mais do que nunca se sente desprezada, rejeitado, traz a bênção da cura do Senhor, faz o teu milagre na nossa vida, faça que venhamos a nos sentir amados, acolhidos, abraçados pelo Senhor, através da ação do Teu Espírito Santo, que esse abraço sobrenatural se reflita num abraço físico, natural, de uma pessoa que abraça, que acolhe, para dizer: você é importante, você não está aqui hoje por acaso, a sua presença já é um sinal desse acolhimento do Senhor. Pai, que alguém que esteja nos ouvindo agora, através do áudio, possa perceber que essa mensagem não chegou para ele ou para ela à toa, mas que houve uma providência divina para que esta pessoa se sentisse incluída, se sentisse acolhida, e que assim sentisse amada, e amada por Jesus, que nos transforma de dentro para fora. Ó Senhor Jesus, venha ministrar sobre cada um de nós o Teu Espírito, em nome de Jesus. Amém.